Professor, eu quero conversar com você sobre 5 mitos que são muito comuns relacionados com a ansiedade. Primeiro mito, você já deve ter ouvido assim: eu sou uma pessoa ansiosa. Na verdade, eu já nasci assim. Eu sou ansioso por natureza. Vai chegando aquele período de entrega de nota, conselho de classe, reunião de pais. Nossa, eu já nem durmo. Eu acho que a ansiedade faz parte de mim. Então, eu nunca vou conseguir mudar. Pois é. Primeiro mito. A ansiedade, professor, não é um traço de personalidade. Ela é uma condição psíquica. Então, você não é ansioso. Você está ansioso. Nós nos tornamos ansiosos. Existem situações que provocam em nós a ansiedade. E se a gente parar para analisar e para pensar, nós, inclusive, muitas vezes conseguimos identificar quais são essas situações. Se a gente parar para pensar nessa fala desse professor, vai chegando período de provas, entrega de notas, final de semestre, reunião de pais, conselho de classe, a gente já consegue identificar quais são essas situações. Então, pensa aí, hein, gente? A ansiedade não é um traço da nossa personalidade. Nós nos tornamos ansiosos em função daquilo que nós vivemos e experienciamos. Segundo mito, professor, bebidas alcoólicas e algumas drogas podem ajudar a combater as crises de ansiedade. Pois é, esse é um mito que a gente precisa ter muito cuidado, professor. Por quê? Porque muita gente recorre ao álcool ou a algumas drogas para lidar melhor, ou, na verdade, não é nem lidar melhor, é para suprimir alguns sentimentos e algumas emoções. Ainda que o álcool ele pareça relaxante, né? Deixa a gente com aquela sensação de bem-estar, ele não é a melhor alternativa, e nem algumas drogas. Por quê? Porque sempre que a crise de ansiedade surgir, a bebida ou aquela droga vai ser associada como uma forma de alívio. Aquela vez que eu fiquei ansioso, eu fui lá, bebi tal coisa, ou fiz uso de determinada droga, a crise passou. Uma segunda vez, foi a mesma coisa, e a crise passou. Gente, o que a gente faz? A gente passa a associar sempre crise de ansiedade com aquela forma de lidar com isso. E o que a gente precisa é justamente evitar criar mais maus hábitos, evitar mais problemas, que além de não ajudar, vão mascarar um sintoma. Então, recorrer à bebida ou a certos tipos de drogas é uma estratégia totalmente equivocada e extremamente prejudicial, porque a sensação de relaxamento, de bem-estar, de tranquilidade, isso é passageiro. A situação que causa o estresse vai continuar ali. Então, eu vou arrumar 2 problemas. A situação que causa estresse, que eu não sei lidar com ela, e, de repente, problemas com a dependência. Terceiro mito: eu tenho que evitar as situações que me causam estresse. Complicado isso, hein, professor? Sabe por quê? Muitas vezes
evitar alguma coisa pode deixar a gente ainda mais ansioso, pode acentuar ainda mais a ansiedade. Sabe aquela história do professor, ó, não pense num cavalo branco. Muito provavelmente você pensou no cavalo branco. Então, quanto mais a gente evita o problema, pior ele fica. A questão maior não é a situação, é a forma como eu lido com a situação. Mesmo porque, vamos pensar no nosso dia a dia, nossa sala de aula, a gente consegue evitar momentos como entrega de notas, final de semestre, conselho de classe, reunião de pais. Isso está inerente no nosso dia a dia. Então, o que a gente tem que aprender, na verdade, é como gerenciar as minhas emoções frente a estas situações. Ok? Quarto mito. A ansiedade é tudo coisa daqui, ó, da nossa cabeça. Isso aí é frescura, é mimimi, é fraqueza e por aí vai. Professor, a ansiedade, ela é um quadro da nossa mente que repercute no nosso corpo. Afinal, a gente sente taquicardia, sudorese, falta de ar, insônia, comer demais ou falta de apetite, tensão muscular, dor de cabeça, diarreia, náusea, enfim, os pensamentos são sim, lógico, da nossa cabeça, mas eles repercutem, todos os sintomas repercutem no nosso organismo, no nosso físico. Então, a ansiedade não é frescura. A ansiedade é um sintoma de que internamente, emocionalmente, existe algo disfuncional, ou seja, que não está funcionando corretamente, que não está legal. E a gente precisa buscar a causa, ok? E o quinto e último mito: forçar alguém a enfrentar a situação que gera a ansiedade vai ajudar. Gente, não adianta pressionar. Ah, Cris, mas você não falou que não adianta a gente evitar a situação, porque daí, né, o problema piora? Então, não adianta a gente colocar a pessoa de sopetão ali para viver aquilo. E, inclusive, chegar a dizer, né? Você precisa enfrentar, vai lá, você é forte, você vai superar. Tudo isso, gente, faz com que a pessoa fique ainda mais ansiosa. Faz com que a pessoa funciona, na verdade, como um reforço negativo. E mexe muito com a autoestima, porque faz a gente sentir fraco, faz com que a gente sinta, né, aquela coisa assim, poxa, eu não estou dando conta de enfrentar isso, ele está dizendo que vai lá, você é forte, mas eu não estou me sentindo forte o suficiente para poder fazer isso. A autoestima da pessoa ansiosa já é abalada. E fazer com que ela enfrente uma situação qual ela ainda não se sente suficientemente forte e corajosa para isso, piora ainda mais. Então, tem uma linha muito tênue entre encorajar a pessoa a enfrentar a situação, né? E a situação que já é estressante por si só. A gente precisa ter calma. Por isso, professor, se você está, na verdade, né, com crises de ansiedade, não adianta você se forçar a enfrentar situações assim, de bate-pronto. Tudo tem que ser de forma gradual, devagar, respeitando
o seu ritmo, entrando em contato com as suas emoções, com aquilo que aquela situação está despertando em você, acolhendo aqueles sentimentos e aprendendo a lidar com eles de uma forma positiva. Eu sempre digo, quando a gente tem que lidar com esse quinto mito, que é importante a gente tirar o chicote da mão. Pensa nisso.